Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal Trombeta de Deus. É sempre um prazer estar aqui com os irmãos e eu agradeço a Deus por esse momento que nós temos aqui junto. Tá bom? Nós vamos continuar a nossa série sobre os dons espirituais. Então, no último vídeo nós demos um panorama como que os dons fluíam ali através do nosso Senhor Jesus. E hoje nós vamos entrar de fato na operação dos dons, né? Antes, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos, ajude outras pessoas a serem edificadas e o Evangelho chegar até os confins da terra, tá bom, meus irmãos? Então, vamos falar um pouquinho sobre a categoria dos dons, né? Então, vamos entender quantos são os dons. Eu separei em 3 categorias com 3 dons cada, que dá um total de 9. E essa base eu peguei ali em 1 Coríntios 12 até o 14. Existem outros dons, né, que podem ser distribuídos para a igreja. Tem uns dons ministeriais também, por exemplo, que é o dom do pastoreio, dom de mestre, dom de apostolado. Mas nós vamos trabalhar com os dons em que o Espírito usa para edificar a igreja, né? Então a primeira categoria seria os dons de revelação. E quais seriam os 3 dons dentro dessa categoria de dons de revelação? Seria palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Você vai ver quando nós entrarmos em cada um deles, eles são bem parecidos. O limite entre um e o outro são pequenas características diferentes que faz aí você conseguir delimitar um do outro, mas eles são bem parecidos. Então vamos lá, dons de revelação é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Segunda categoria, dons de poder. Então você tem dom da fé, operação de milagres, dons de cura. E a terceira categoria você tem aí os dons da palavra, né, que engloba profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então você tem aí 9 dons espirituais, né, distribuídos em 3 categorias. Nós vamos entrar agora detalhado um por um, tá bom? Para que Deus nos ajude a entender, os irmãos saírem daqui edificados e Deus usar vocês grandemente aí através dos dons espirituais. Tá bom? Então, o primeiro passo de tudo, irmãos, é buscar o dom. Você precisa buscar o dom porque o Espírito Santo distribui esses dons conforme a necessidade, mas você pode buscar os dons. Lá em 1 Coríntios 14, 12, fala assim, ó: assim também vós, vistos que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Você pode desejar ter o dom espiritual, você pode querer ter o dom e você pede a Deus para quê? Para você progredir e edificar a igreja do Senhor. Filipenses 2:3 fala assim também, ó, Filipenses 2:13, desculpa, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, Deus gera em você o desejo de ter o dom porque Ele quer te usar. Muitas vezes nós somos incitados pelo Espírito, né? O Espírito Santo, Ele dá uma convicção no nosso coração porque Ele quer usar ali, quer nos usar, né, em algum momento. Mas às vezes nós não temos entendimento, não entendemos muito bem sobre os dons e acaba passando ali e deixamos de ser usado por Deus, às vezes por falta de sabedoria. Então, o propósito é que nós entendamos isso a partir desses vídeos. Então, o primeiro passo é desejar os dons. O segundo é buscar os dons. Lá em 1 Coríntios 12:31 fala para você buscar com zelo os melhores dons. Então você pode buscar a Deus, falar: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, estou à disposição. Então você busca os dons, e essa busca ela pode ser uma busca específica por algum dom que às vezes você tem um desejo. Pode ser que Deus te dê, pode ser que não. Porque o principal dos dons é que o Espírito ele dá conforme a necessidade, conforme o contexto, conforme a situação em que você está inserida, e aí ele te usa, né, para um fim específico, para edificar alguém que está precisando ali, ou exortar, ou orientar, né, falar, responder essas pessoas. Então
é esse ponto, mas você pode pedir um dom que você tem desejo e talvez dentro de uma situação Deus te use nesse dom, né? Você tem que estar receptivo, aberto para o fluir do Espírito na hora das necessidades, né? Como eu acabei de dizer, Deus te usa num dom específico dependendo da realidade, né, que você está vivendo, mas você precisa estar atento, estar aberto, estar pedindo ao Senhor, atento para que Deus te use. Tá? Então você tem que estar receptivo aos dons. E você tem que entender essa frase, que o Espírito Santo distribui os dons conforme Ele quer, que está lá em 1 Coríntios 12:11. Porque não é da forma que você quer, é como o Espírito quer, porque Ele sabe as necessidades que estão sendo ali precisas, né? As coisas que precisam ser feitas, a resposta, a edificação que precisa ser feita, o que as pessoas ao seu lado estão pedindo para Deus, a necessidade delas. Então Deus te usa nesse sentido, né? Conforme a necessidade. Então você precisa entender isso, que não é da forma que você quer, mas sim da forma que o Espírito vê que tenha essas necessidades, essa precisão, tá bom? Então vamos entrar então na categoria dos dons de revelação. O primeiro dom é o dom de sabedoria. Então o que define esse dom de sabedoria? É uma revelação seguida de conselho, ou seja, Deus te revela alguma coisa e você dá o conselho. O segundo dom, vamos falar deles em paralelo para vocês entenderem a diferença, que eles são bem parecidos. É o dom da palavra de conhecimento. O que define o dom de palavra de conhecimento? É uma revelação sobrenatural oriunda do Espírito Santo. Então Deus te revela alguma coisa para você saber alguma situação, mas ela não tem especificamente o dom o fim de dar um conselho para alguém. Então tem essa diferença. Deus te mostra alguma coisa, uma situação que vai acontecer, ou alguma informação, uma visão para você de algo que vai acontecer no futuro, mas Ele não te dá exatamente um conselho, uma orientação para aquilo que Ele está te mostrando. Já no dom de palavra de sabedoria, sim, sempre você vai ter uma revelação e na sequência um conselho, uma orientação. Então esses dois dons, são um fragmento da sabedoria divina, né, do conhecimento divino. Não é um conhecimento natural, tá? Não é você que sabe, é o Espírito que te dá. É uma convicção, é uma voz audível. Então o Espírito ele vai direcionar você a falar, ele vai te usar, tá bom? E dentro aí da palavra de sabedoria, ele é um comunicado então com um propósito, tá bom? Então vamos ver agora como que funciona. Vamos lá. No Palavra de Sabedoria, nós vamos ler dois textos que vai servir para nós falar desses três dons: Palavra de Sabedoria, Palavra de Conhecimento e do terceiro, que é o discernimento de espírito. Vamos lá. Atos 9, versículo 10 ao 16, fala assim, ó. Então vamos lá, Atos 9, versículo 10 ao 16. Você pode abrir aí. Então tá falando assim, ó. Presta bem atenção, tá? Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então você vê aqui que Ananias tem uma revelação, no caso aqui ele tem o Espírito, o anjo falando com ele, né? O Senhor falando com ele, e aí ele tem um direcionamento, um conselho. Ele tem que ir lá para orar por Paulo, porque Paulo já tinha
tido uma visão, né, do Senhor Jesus, e eles tinham ficado cego, né, temporariamente. Então, Ananias precisava ir lá para ver. Então, você tem esse exemplo de Ananias. Vamos lá agora para o segundo exemplo. Nesse primeiro que eu falei agora de Ananias foi por meio de visão, né? Ele viu o anjo falou com ele. Agora só, por meio de revelação interior. Atos 27, 9. Olha só. Atos 27 e 9. Abre aí, Atos 27 e 9. Olha só o que fala aqui, tá? Nós vamos até o versículo 11, 9 ao 11. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só para a carga do navio, mas também para a nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Você vê que Paulo não falou que foi o Espírito Santo que mostrou para ele, nada, ele só falou, eu vejo, é um sentimento que eu tenho aqui, ó, que essa viagem vai ser ruim para nós, vai ser uma viagem que vai ter dano tanto para a carga, quanto para o navio, quanto para nós. Era uma convicção que Paulo tinha, você vê, ele não ouviu nenhuma voz, nada assim que você fica espantado, só foi um sentimento, ele simplesmente falou, mas ali é uma convicção que o Espírito estava dando para ele. E você vai ver depois, mais para baixo aí do capítulo 27, que isso se cumpre, né? Então, você tem esses dois tipos de trabalho, tanto pela visão quanto pela revelação interior. Esse mesmo exemplo serve para o dom de conhecimento, tá? Então vamos ver agora um exemplo da operação do dom de sabedoria no Velho Testamento. Vou ler um exemplo no Velho e um no Novo, tá bom? Então vamos lá. Vamos então olhar, irmãos, aqui em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Vamos ver lá a operação do dom de sabedoria, hein? O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Olha só que interessante. Então você vê, esse homem de Deus aqui era o profeta Eliseu. Israel estava com uma guerra contra o rei da Síria, e o que o rei da Síria fez? Ele colocou parte dos exércitos dele em pontos específicos para estratégia para atacar Israel. E Deus estava mostrando para Eliseu estava orientando o rei, e ele não caía nas ciladas do rei da Síria. Então você vê, ele teve a manifestação do dom de sabedoria, ou seja, ele teve um conhecimento sem ter ido lá, ele não foi lá ver. Deus mostrou para ele que onde estava as estratégias do rei da Síria, onde estava onde ele iria atacar, né? E depois ele deu o direcionamento para o rei e falou: então você não vai nem por aqui nem por aqui, porque senão você vai ser pego ali pelo rei da Síria. Então você vê, era uma revelação, né? Deus mostrou para ele com um conselho que ele estava dando para o rei, tá bom? Então esse é o primeiro exemplo. Então, coisa simples, você viu? Nada de outro mundo. Ele falou, mostrou ali, Deus mostrou para Eliseu falou com o rei e depois orientou o rei como proceder ali com aquelas estratégias do rei da Síria para que ele não fosse pego, né? Ele sabia exatamente onde estavam os exércitos assírios, tá bom? Agora um exemplo da manifestação do dom de sabedoria no Novo Testamento. Vamos dar uma olhada em Atos 11, 27 ao 30. Atos 11, 27 ao 30. Olha só o que está falando aqui sobre o Ágabo, tá bom? Então vamos lá. Ágabo era um cooperador lá que ajudava na obra do Senhor, né? E ele também teve a operação desse dom, versículo 27 ao 30, olha só. Então, que Atos 11, 27 ao 30. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, profeta, ele ajudava e era profeta,
chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então, beleza, olha só, ele dava a entender. Foi uma coisa simples, ele não falou, Deus me disse que vai ter uma grande fome, não. Ele falou assim, tá dando a entender que vai ter uma fome aqui, eu tô tendo uma convicção. Tô sentindo aqui que o Espírito de Deus está me falando aqui no coração que vai ter uma grande fome. E veio realmente na época de Cláudio. Para que ele teve essa visão, esse entendimento, né? No caso aqui foi um entendimento, uma convicção que ele teve. Olha só, versículo 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro para os irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então você vê, aquele conhecimento que Ágabo teve e passou para os irmãos era para quê? Para que socorresse os irmãos de Jerusalém e outros irmãos. Então você vê que você tem a palavra de sabedoria, Deus te mostra e o propósito é aconselhar, direcionar uma pessoa. Agora, e o exemplo, então, dentro do dom de conhecimento? Ele também opera da mesma forma que o dom de palavra de sabedoria. Ele manifesta através de visões, que nós vemos o exemplo aí de Atos 9, e também através de revelação interior, convicção, que nós vemos o exemplo de Atos 27, 9. Então, um exemplo de manifestação no Velho Testamento. Então, vamos lá, olha só. Está em 1 Samuel 10, 22 e 23. 1 Samuel 10, 22 e 23. Olha só, que interessante como que Deus utiliza esse dom de conhecimento de forma simples. Olha só, então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor, está aí escondido entre as bagagens. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Aqui, o que estava acontecendo? O povo tinha pedido um rei para Israel até aquele momento ali do profeta Samuel, né, que ele era profeta e sacerdote. Não existia rei, Israel era governado por juízes que eram direcionados por Deus, ou seja, Deus era o rei de Israel. Só que Israel quis ter rei humano igual às outras nações, então Deus não queria, não era a vontade de Deus, mas Deus concedeu. E Deus falou assim, então você vai chamar toda a congregação de Israel e aquele que sobressair for o mais alto, esse vai ser rei. Saul estava escondido e eles não conseguiam ver. Então perguntaram para Deus, para o Senhor, será que esse homem veio aqui? Aí Deus falou, ele está ali, escondido entre as bagagens. Foram lá ver e ele estava. Ou seja, foi simplesmente uma palavra de conhecimento. Deus deu uma revelação, uma coisa que eles não sabiam onde estava, no caso onde estava Saul, mas Deus mostrou ali, não teve um direcionamento, era só para encontrá-lo. Então você vê que é uma utilização simples, mas eficaz, tá? E agora um exemplo no Novo Testamento da operação do dom de conhecimento. Olha só que interessante. Vamos ler João, capítulo 1, versículo 47 e 49. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 47 ao 49. Olha só. Jesus escolhendo Natanael, o discípulo dele. Olha só. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em que não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe ter te chamado, ou te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ou seja, Jesus não tinha ido lá ver Natanael, mas ele teve o quê? Uma palavra de conhecimento. Ele foi utilizado nesse dom. Ou seja, Deus mostrou ele só para ali no caso confirmar que ele era o Filho de Deus. Ou seja, Natanael ficou abismado. Como que sabia quem ele era? Como Jesus sabia quem ele era se Jesus não o conhecia? Palavras de conhecimento. Então você vê que há uma pequena diferença, os dons são extremamente parecidos, mas
o dom de palavra de sabedoria, você tem um conhecimento sobrenatural que Deus te dá, acompanhado de um conselho. Na palavra de conhecimento, você só tem um conhecimento sobrenatural que você não saberia com sua própria consciência, mas Deus te mostra, tá bom? Normalmente para confirmar a palavra dele, para as pessoas reconheçam o nome dele, mas é simplesmente um conhecimento, não tem um acompanhamento de um conselho, tá bom? O terceiro é o dom de discernimento de espírito. Então, vamos fechar aí essa categoria dos dons de revelação. Ele também, o que é discernimento de espírito, né? Vamos entender. Definição do dicionário, ó, conhecer distintamente, perceber claro por qualquer dos sentidos. Ou seja, Deus abre a sua visão do mundo espiritual. Você vê algo que os olhos comuns não veriam se Deus não abrisse os olhos. Significado no grego, a palavra, não sei se eu vou falar corretamente, tá? É diakrisis. Acho que seria mais alguma coisa assim. Que significa habilidade de discernir, discernimento, julgamento. Ou seja, não é uma intuição, é uma percepção espiritual. Ou seja, Deus abre a sua visão ou você sente algo que está acontecendo no mundo espiritual. E aí, sei lá, aquele sentimento que você sente que alguma coisa está acontecendo ali e que não é visível, ou às vezes Deus abre sua visão e você vê algo que as outras pessoas não veem. Isso é um dom de revelação de espírito. Então, entenda, não é intuição, é uma revelação mesmo, é uma percepção espiritual que Deus está te dando. Agora, como que se aparece? Da mesma forma, por meio de visão e por meio de revelação interior, igual os outros dois. Então vamos ao exemplo da manifestação no Velho Testamento. Olha só que interessante, 2 Reis 6, 15 ao 17. 2 Reis 6, 15 ao 17. Vamos ver aqui, olha só que bacana esse dom, eu gosto muito desse dom. Olha só, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, aqui é Eliseu e o servo dele. Ele respondeu, Eliseu, né? Respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Aí o moço dele pensou, como assim? Só tá nós dois aqui, né? Eu imagino ele pensando. Mas Eliseu já estava sendo usado faz tempo ali pelo dom de discernimento de espírito. Olha só o que ele fala então para o moço dele. Orou Eliseu e disse ao Senhor: peço-te, Senhor, que ele abra os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha só, então o que está acontecendo aqui? O rei assírio, sabendo que era Eliseu que estava revelando onde estava a cilada deles contra Israel, ele falou, então vamos pegar esse profeta lá. Então ele cerca o lugar onde está o profeta, e aí acontece isso. Quando o moço vê, ele fica desesperado, o servo de Eliseu, mas Eliseu, calma, que é maior do que estão conosco do que está com ele. Quando ele ora para abrir os olhos do moço dele, o que acontece? Ele vê o campo espiritual. Quando ele olha, tem várias carruagens de fogo ao redor deles. Ou seja, os anjos do Senhor estavam ali. Não era perceptível com os olhos carnais. Mas quando Eliseu pede para que o moço fosse usado nos dons do discernimento do Espírito, ele viu. Abriu a visão dele e ele viu as carruagens do exército do Senhor ali com Eliseu, né? Então, olha só que interessante. Um exemplo bem claro, né? Um dom maravilhoso esse, viu, irmãos? Agora, uma manifestação no Novo Testamento. Vamos dar uma olhada em Atos 16, versículo 16 ao 18. Olha só, Atos 16, versículo 16 ao 18. Olha só, que bacana aqui que aconteceu com Paulo. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se ao Espírito, disse:
Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora saiu. Olha só. Então, aquela moça estava ali falando coisas boas. Esses homens são servos de Deus Altíssimo. Eles estão trazendo as boas novas para vocês, coisa boa. Paulo podia ter ficado tranquilo, mas Saulo teve entendimento. Ele teve a operação do dom do discernimento de espírito na vida dele. Ele olhou para aquela moça e falou: peraí, isso aí é o inimigo, o demônio que está usando ela, não é espírito de Deus não. E aquilo foi se repetindo até que ele foi lá e repreendeu aquele demônio e aquela moça ficou livre. Olha só, então você vê que a operação desse dom está intrinsecamente ligado com o mundo espiritual. Você tem ou uma visão do mundo espiritual, ou uma convicção, ou um sentimento. No caso aqui de Paulo, ele não viu, mas ele sentiu, ele sabia que quem estava usando aquela moça não era Deus. Então, você vê que os 3 dons aqui dentro da categoria do dom de revelação são dons extremamente parecidos, mas eles têm as suas peculiaridades. E você pode buscar o Senhor para te usar dessa forma. Às vezes você pode, mas Giovanni, como que eu vou saber se o que eu estou sentindo, o que Deus está me mostrando aqui é Deus de fato? É uma convicção, você pode ir lá e conferir, irmãos. O dons é uma progressão. Às vezes a gente não pensa assim e fica complicado Deus usar a gente. Como eu disse já nos vídeos anteriores, é um trabalho entre você e o Espírito Santo, é relacionamento. Então você tem uma convicção do Espírito e às vezes você não entendeu tudo ainda. O Espírito Santo te mostra uma parte, aí você vai e conversa com ele. Fala: Espírito Santo de Deus, tudo bem, você está me direcionando a falar isso sobre aquela pessoa ali, mas eu não estou entendendo exatamente. Aí o Espírito Santo te revela mais, você vai ter essa interação e você pode ir lá conferir. Você chega na pessoa, vai perguntando devagarzinho, não chega já falando que foi Deus que falou. Vai perguntando, vai conferindo que aquela convicção, você conversa com ela, o que você sentiu, o que Deus está te mostrando, falando: está acontecendo isso com você. E a pessoa vai confirmando, e aí o Espírito Santo vai até te impelindo a falar mais, e aí você vai. E Deus te revela e você vê que o resultado é maravilhoso. Pode ser também que você comece a falar e a pessoa fala que não e você vê que não era Deus e volta, era só um pensamento seu. E fica tudo certo. Quando você pensa assim dessa forma simples, fica fácil de Deus te usar, porque o Espírito Santo, você está sendo usado de forma consciente, você sabe quando o Espírito está falando com você, você vai lá e fala. E isso em princípio, depois, conforme o relacionamento vai ficando mais estreito com Deus, você começa a entender claramente. Quando o Espírito Santo de Deus está te falando e você vai falando com as pessoas e você vai vendo que as pessoas vão sendo edificadas, transformadas, orientadas através da sua vida, tá? Então você pode ser usado dentro desses 3 dons aí na categoria dos dons de revelação, tá, irmãos? Então atente-se para isso, peça ao Senhor que te use nesses dons, coloque ao dispor do Senhor para que você seja usado. Isso é muito necessário, que você se coloque à disposição de Deus, para que Ele possa te usar através do Espírito dele, tá bom? Espero que os irmãos tenham entendido. Ouça o vídeo novamente se você teve um pouquinho de dificuldade de entender, leia os textos novamente para você entender como que foi essa operação do dons ali com esses exemplos bíblicos que eu dei. E com certeza você tendo uma vida de santidade, buscando ao Senhor para que os dons sejam operados através da sua vida, que você seja um instrumento da mão de Deus, Ele vai te usar, tá bom? Então hoje nós vamos fechar esse vídeo aqui e no próximo nós vamos aí entrar então na categoria dos dons de poder, tá bom? Como que Deus nos usa dentro dessa categoria de dons, tá bom? Se inscreva no canal, meus irmãos, compartilhe, faça com que outras pessoas também sejam edificadas, conheçam mais sobre o Senhor e com certeza o Evangelho vai chegar até os confins da terra. Quando esse momento chegar, o nosso Senhor Jesus volta, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês grandemente e até o próximo vídeo. Deus abençoe.